Boa tarde, queridos. Graça e paz. Hoje nós começamos o dia com uma meditação em Colossenses 1:1. E agora, já quando o sol está se pondo, eu queria meditar sobre oração conosco, para ficar para esse resto de dia, não é, que nós ainda temos. Um rei piedoso um dia estava encurralado em um canto mortal, e ele nos ensina uma verdade libertadora sobre oração. Em uma das grandes tragédias de todas as Escrituras, o filho de Davi, Absalão, ele explorou o amor do seu pai e conspirou contra o seu pai, o rei. E agora a rebelião de Absalão se fortaleceu e Davi não tem outra opção a não ser fugir de Jerusalém, na esperança de salvar sua vida, de viver para, quem sabe, poder lutar no outro dia. É o que 2 Samuel 15:14 diz para nós. E à medida que Davi se retira, a Bíblia diz, é uma das cenas mais tristes da Bíblia, que Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando pelo caminho, descalço, com a cabeça coberta de vergonha. Então, subindo o Monte das Oliveiras, só cercado por aqueles valentes que sempre o acompanharam. E as coisas só pioram. Ele descobre que seu grande amigo, que o seu conselheiro mais fiel e valioso, Aitofel, cujo conselho, a Bíblia diz que era como se alguém consultasse a palavra de Deus, 2 Samuel 16:23, de tão sábios que eram os conselhos de Aitofel. Aitofel juntou-se à rebelião, juntou-se a Absalão, em 2 Samuel 15:12. A gente não sabe muito bem porquê, mas Aitofel era avô de Betsabá, e nós sabemos a tragédia que aconteceu na família de Betsabá, e talvez o avô guardou essa mágoa e na hora certa estava dando um troco. E parece que ele jamais perdoou, esse fato. E, no entanto, nesse momento desesperador da vida de Davi, quando Davi poderia ter desmoronado ou chafurdado em autopiedade, o que é muito comum em dias difíceis na vida das pessoas, mesmo entre o povo de Deus, infelizmente, seu reflexo é em direção a Deus. Davi, então, ele deixa fluir, ele respira uma oração. E Davi diz: ó Senhor, por favor, transforme o conselho de Aitofel em loucura. Transforme o conselho de Aitofel em tolice, 2 Samuel 15:31. Porque ele sabe que os conselhos sábios de Aitofel fariam Absalão agir de determinada maneira que iria aniquilar Davi. E esse apelo improvável, reconhecidamente, mostra algo importante para nós. A oração parece totalmente improvável, se não impossível humanamente falando. Ninguém era mais sábio do que Aitofel. E pode-se também, eu diria, pedir que o sol pare igual Josué, como pedir que Aitofel dê um conselho tolo. Ele, que era tão conhecido por dar conselhos tão sábios, que era como consultar a palavra de Deus. Então, pedir para que o conselho de Aitofel se transforme em loucura, em tolice, era um pedido tão difícil quanto a oração de Josué. No entanto, esses são os momentos pelos quais Deus nos deu a oração. Ele abre os ouvidos para o seu povo, o nosso Deus. Não para invocar más confortos, para uma existência já confortável que nós temos em grande parte da vida, mas precisamente para os momentos em que a vida e a morte estão em jogo. A oração não é um exercício de nomear
antecipadamente o que já parece ser o curso natural da ação, como a gente orar pelo que parece que já vai acontecer, né? Eu orar agora pelo sol que está se pondo para o sol se pôr. Então a oração não é para fazer também, não é para dar também um palpite educado em voz alta para Deus sobre o que já parece estar acontecendo, e certamente não é para aconselhar Deus sobre como as coisas devem acontecer, como se ele precisasse de um conselheiro. Paulo diz em Romanos 11, a partir do 33, quem foi seu conselheiro, não é? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Quão insondáveis são os seus juízos, e impenetráveis os seus caminhos. Então, em vez disso, a oração é para virar a maré, para mudar o aparente curso da história. A oração é para tempos desesperados e momentos terríveis como esse, quando estamos encurralados, quando humanamente falando o resultado desejado e o que parece ser nossa última chance é dolorosamente improvável de acontecer. Então nós precisamos de Deus, não é como precisamos todo o tempo, mas nesses momentos de maneira única, não é? Precisamos que Ele intervenha de uma maneira realmente surpreendente. Então, sem os dedos da providência que interrompam o curso da ação ou que interrompem os detalhes para perturbar o que parece estar definido do nosso ponto de vista, ou seja, o curso natural da ação, se ele continuar, nós estamos condenados. Mas se ele é Deus, e se ele está ouvindo e se ele age, então nós temos uma chance na luta, não é? Causa e efeito não vencem o dia. Deus vence o dia, não é? Então Davi ora. Davi faz o impensável, não é? Porque ele ora, mas assim que ele orou, ele chamou Uzai, o arquita, não é? Que é um dos valentes leais a Davi, e encontrou ele com um casaco rasgado e sujeira na cabeça, em luto, porque ele estava em luto por todas aquelas coisas, em 2 Samuel 15, 32. E Davi orou, então, assim, para que o conselho de Aitofel se transformasse em loucura, azedasse, né? Mas ele chamou, né, esse valente, ele agiu com fé também, além de orar. E ele envia Uzai para fingir fidelidade a Absalão, que é outro dos seus valentes, né? E servir como um espião e talvez até anular para mim o conselho de Aitofel, 2 Samuel 15, 34. Então Uzai, ele vai dizer que vai trair Davi e passar para o lado de Absalão, como Aitofel fez. Só que dessa vez ele está sendo enviado pelo próprio Davi. E Uzai vai, como Aitofel, e ele é recebido pela conspiração de Absalão, pensando, olha, mais um dos valentes do meu pai passou para o meu lado. E uma das primeiras questões que eles estão discutindo lá, Absalão e o exército de Israel, é perseguir Davi e alcançá-lo enquanto Davi está em retirada. A gente viu como Davi subiu descalço o Monte das Oliveiras chorando, os seus valentes com ele, um número pequeno perto dos exércitos de Israel, e todo mundo com a moral muito, muito baixa. E Aitofel, então, o grande conselheiro, é o primeiro a falar. Ele disse, persiga Davi esta noite ainda, enquanto ele está cansado e desanimado. 2 Samuel 17, né? 1 e 2. Então, normalmente, esse é um conselho sábio. E o conselho pareceu bem aos olhos de Absalão e de todos os anciãos de Israel. É o que 2 Samuel 17, 4 diz.
O grande sábio falou, e isso parece um negócio fechado, não é? E isso significará o fim de Davi, não é? Porque realmente Davi estava cansado, desanimado, seria perseguido por milhares de soldados e seria massacrado. Não fosse por Uzai, que Davi tinha enviado, não é? Como um espião, mas fingindo passar para o outro lado, que falou assim: olha, desta vez o conselho que Aitofel deu não é bom, diz o espião de Davi em 2 Samuel 17:7. Ele, então, Uzai, pinta Davi não como um homem fraco e desanimado, que ele é naquele momento, mas como poderoso, né, enfurecido, o maior especialista em guerra, o grande guerreiro, né? E Deus faz o impensável, Deus faz o inimaginável. Deus muda o coração de Absalão e muda o coração de todos os anciãos de Israel. E eles dizem: olha, o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Aí você pergunta o quê? Não é? Essa é uma reviravolta impressionante, uma impossibilidade, não é? Fora de Deus. Deus mudou o coração de Absalão e de todos os anciãos para, em vez de seguir o conselho sábio de Aitofel, seguisse o conselho de Uzai, não é? Então somente o próprio Deus pode transformar os corações assim. E assim, em 2 Samuel 17:14, acrescenta para nós uma explicação. Pois o Senhor ordenou que se derrotasse o bom conselho de Aitofel para que o Senhor trouxesse destruição a Absalão. Então, ninguém poderia ter previsto isso, né? Mesmo Davi não o fez no momento de sua oração. A palavra enganosa de Uzai vence e então os dominós começam a cair. E logo isso vai significar a derrota e a morte de Absalão e a salvação de Davi, não é? De quem, através de Salomão, viria Cristo, como Deus havia prometido. Então, ele respondeu melhor do que pedimos, não é? Deus respondeu a oração de Davi. A gente às vezes fica pensando sim e não, né? Ou foi Davi que conseguiu aquilo de alguma forma? Então, lembre-se de como o rei havia orado. Ele orou: ó Senhor, por favor, transforme em loucura o conselho de Aitofel. Que ele, em vez de ser sábio e dê um conselho bom, ele tem um conselho que seja completamente estúpido, né? 2 Samuel 15:31. Deus não havia respondido aquela oração exatamente. De fato, em 2 Samuel 17:14, a Bíblia diz que Aitofel havia dado bons conselhos, que se fossem levados a cabo, teria destruído Davi. Ou seja, Deus não fez Aitofel falar uma asneira, não é? O conselho que ele deu era bom e funcionaria. No entanto, não encontramos nenhum lamento em Davi de que Deus não respondeu a sua oração. Nenhuma reclamação de que o Senhor escondeu o seu rosto, ou que os seus ouvidos estavam tapados, ou que ele não podia ver. Sem luto, sem reclamação, sem frustração, sem chafurdar. Davi, ele fez uma oração aparentemente impossível e deu um modesto passo de fé e confiou em Deus para operar a salvação para ele. E Davi não teve uvas verdes, não é? Pelo contrário, Deus não respondeu à sua oração exatamente como ele pediu, mas fez algo maior. Na verdade, Davi se deleitava em orar e louvar a um Deus que tem o hábito de responder melhor do que pedimos. Nenhum roteirista poderia adivinhar o que Deus iria fazer. Nós nunca podemos. Em um comentário sobre 2 Samuel, um velho teólogo, ele observa e diz assim: assim que Davi ora, Jeová começa a responder a sua oração. E isso de uma forma que nenhum roteirista poderia imaginar, não é?
Nossas orações lidam com o quê? Né? Mas as respostas de Deus lidam com o que, como e quando. E como e quando pode nos surpreender completamente. Não é? Nosso Deus se deleita em nos livrar de sermos os autores de nossas próprias histórias de salvação. Deus nunca nos conduz para sermos os autores de nossas próprias histórias de salvação, os roteiristas, não é? Quando oramos, não é nosso trabalho prever como Deus pode trazer o resgate, não é? A salvação daquela situação e apresentar os detalhes para Deus. Mesmo que seja, infelizmente, esse o nosso instinto, não é? Fazer isso, querer dizer como Deus deve fazer as coisas. Então, a maioria de nós, pais, por exemplo, ficaríamos um pouco aborrecidos, se não muito aborrecidos, se nossos filhos não apenas pedissem coisas, mas também insistissem em explicar exatamente como deveríamos fazer para atender o pedido deles. É a alegria, é a alegria de um pai surpreender seus filhos com os meios, se não também com o fim, né, na sua resposta. Então, felizmente, mesmo quando tentamos aconselhar Deus, nosso Pai Celestial é paciente conosco. Ele suporta a nossa, eu diria, nossa loucura. E Ele também quer nos livrar da sensação de que precisamos dar a Ele instruções. Não apenas não podemos dar instruções a Deus, nós podemos confiar que seu coração é muito maior para os santos resultados que queremos do que os nossos corações são. Deus sempre tem propósitos maiores, né? E suas maneiras de responder às nossas orações, de acordo com a sua vontade, são mais impressionantes do que nós podemos imaginar. Então, Deus ama responder melhor do que pedimos. Para aqueles que andaram com esse Deus, mesmo que por um período modesto de tempo ainda, né, mesmo que inicialmente, nós o vimos responder muito melhor do que pedimos as nossas orações. O que, juntamente com o coração do Pai, né, como Jesus fala em Lucas 11:12, e o dom do seu Espírito habitando em nós, Romanos 8:26, nos dá um grande incentivo para orar e para continuarmos orando. Em outras palavras, nossos instintos humanos, nossa ignorância e nossa incapacidade de aconselhá-lo não são um desincentivo para a oração, mas sim uma boa razão para continuar pedindo àquele que sabe dar melhor do que nós sabemos pedir. Ele sabe, seu Pai sabe o que vocês precisam, Jesus diz em Lucas 12:30. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, é o que diz Romanos 8:26. Então, seus julgamentos são insondáveis e seus caminhos, como a gente viu, inescrutáveis, em Romanos 11:33. Então, o que é mais uma razão para perguntar a Ele? Então, quando Paulo celebra aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo quanto pedimos ou pensamos, em Efésios 3:20, ele não é um otimista estúpido ao falar isso, que ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo não está nos pedindo para esperar infundadamente, o melhor ainda está por vir, como muitas pessoas usam essas frases sem provas sólidas no passado e no presente. Paulo não é uma pessoa tola. E Paulo nos fornece com essa sabedoria, enraizando essa declaração, a sua doxologia no evangelho que ele acabou de ensinar, não é? Profundo no livro de Efésios. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Estávamos separados e alienados, sem esperança, e Deus nos aproximou pelo sangue de Cristo. No Evangelho, nosso Deus já respondeu melhor do que poderíamos ter pedido. Não é? Cristo, esse sim,
e o amém. Então Cristo veio, morreu, ressuscitou, e embora muitas vezes não saibamos exatamente como orar, sabemos que nosso Pai ama ouvir nossos pedidos e superá-los. Naquele dia Davi teve uma grande vitória, não é? Porque Deus, em vez de responder exatamente o que ele pediu, fazer com que Aitofel falasse algo tolo, ele mudou o coração de Absalão e dos conselheiros de Absalão, os anciãos de Israel, para, em vez de ouvir o sábio Aitofel, ouvissem aquele que deu o conselho que levaria Absalão à derrota e Davi de novo ao trono. Então isso é um incentivo enorme para orar, não é? Deus realmente responde às nossas orações de uma maneira infinitamente mais sábia e com resultados muito mais de acordo com a sua glória e a manifestação da graça em Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Orar como Davi orou. Que Deus nos abençoe nesse restante de dia, nesse finalzinho aí de dia que nós temos ainda. Amém, queridos? Amém. Fiquem com Deus.